Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesse momento precioso de uma semana que é considerada a semana da Páscoa. Para nós cristãos, entendemos como uma semana especial, onde nós lembramos a morte, o sacrifício, mas de modo abençoado e magnífico lembramos da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Por isso, eu quero compartilhar com você, com a igreja, nessa noite de Páscoa, algo que Deus tem falado ao meu coração. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos, onde fala do episódio da ressurreição, e quero compartilhar algo que Deus tem falado ao meu coração, que diz assim, no Evangelho de João, capítulo 20, de 1 ao versículo 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai, por essa palavra abençoada, por essa história magnífica, por esse episódio que marca a nossa vida cristã, a nossa história cristã, onde entendemos que todo o sacrifício de Jesus, tudo aquilo que Ele fez, foi consumado, obedecendo assim a promessa, a vontade do Senhor Deus. Mas também nós louvamos a Ti pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Deus, nós te agradecemos, porque na ressurreição nós temos a paz, temos a alegria e temos a certeza da salvação e de dias melhores. Abençoa-nos, ó Pai, nessa palavra. Continua nos abençoando, fortalecendo, e abençoa a Tua igreja também. No nome de Jesus. Amém. É interessante notar que nesse texto a gente vê algumas partes, alguns detalhes importantes que eu e você precisamos nos atentar. De modo geral, todos nós cristãos estamos vivendo esse momento agora de Páscoa. Esse momento que nós compartilhamos, nesse momento que até a própria mídia e a sociedade lida de forma diferente e errada, não biblicamente, a Páscoa. Mas nós cristãos entendemos o significado da Páscoa. Quando a gente olha lá para o Velho Testamento, a gente vê, na Velha Aliança, a gente vê a ideia da Páscoa, que vem no hebraico, Pessah, que é a ideia de que o anjo da morte passaria por cima das casas que tinham marcado, as portas com o sangue do Cordeiro. Quando a gente traz hoje para a nossa realidade, na nova aliança, na vida em Cristo, a gente vê que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, e a culpa que estava sobre nós, o pecado, a dívida que estava sobre nós, ela foi totalmente paga, porque Jesus, como Cordeiro, morreu na cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu gostaria de, nessa noite, trazer alguns significados da mensagem da cruz. E é interessante notar que eu não posso, e nós não podemos, viver a vida cristã sem falar da cruz. Nós não podemos viver um cristianismo sem falar e mencionar e sem viver a obra da cruz. Tudo que se resume na nossa vida, tudo que se pensa na vida cristã,
É antes da cruz e depois da cruz. E a cruz é o centro de tudo. Cristo é o centro de tudo, a obra redentora dele. Por isso, mas o que falar da mensagem da cruz? Quando eu olho aquele episódio, quando eu vejo, tenta imaginar agora aquela cena, né? Aquele caos, aquela dor. Tenta imaginar o cenário que estava tudo ali montado para levar Jesus à cruz e matar Jesus. Mas quando a gente olha para tudo isso e o significado real da palavra de Deus e o objetivo que Deus queria com o seu Filho, a gente começa a ver os significados da mensagem da cruz. Eu quero compartilhar com você algumas mensagens da cruz, alguns significados que eu e você precisamos nos atentar. E precisamos todos os dias relembrar tudo isso. Interessante que quando a gente olha para a cruz, uma das mensagens que a cruz nos dá é o grande amor de Deus por mim e por você, pela igreja. Nós não podemos mensurar o tamanho amor de Deus. É interessante que esse amor, ele não é somente por mim e por você, mas é pelo mundo, é pela humanidade. Ele deu a sua vida, deu aquilo que tinha de melhor. Deus deu aquilo que ele tinha de mais precioso. Por isso, a mensagem da cruz, ela se resume no amor. Outro significado é o sacrifício. Interessante que para um rei, né, Jesus sendo chamado de rei dos judeus, o nosso rei Jesus, e normalmente o rei, ele tem o seu caráter, a sua personalidade, o seu jeito de lidar, mas ao mesmo tempo, ele aqui se colocou como um sacrifício vivo por mim e por você. Como é bom a gente pensar no sacrifício de Jesus. Como é bom a gente pensar em tudo aquilo que ele passou, não pela questão de dor, pela questão da gente ficar triste, mas entender que ele fez tudo esse sacrifício pelo amor que ele tem por mim e por você. Outra mensagem da cruz, outro significado importante, é da obediência que Jesus teve. Interessante que Jesus foi à cruz, Jesus passou por tudo isso por obediência ao Pai, por obediência à sua palavra. Ele não poderia ir contra isso. Outra questão também é que, quando eu olho um dos significados da mensagem da cruz, é pensar na esperança. Eu fico pensando Maria, João ali, todos aqueles ali, olhando aquele cenário e vendo alguém morrendo, Jesus morrendo. Eu fico pensando que por um momento aquelas pessoas perderam a esperança, perderam a razão de viver. Porque eles estavam vivendo, eles tinham ouvido muito tempo já, ouvir falar que Jesus iria ser o Salvador, ia livrá-los, ia dominar a vida deles, e agora eles estão vendo ali, naquele madeiro, naquela cruz, aquela pessoa morrendo. Mas ao mesmo tempo a gente vê a esperança quando ele ressurge, quando ele sai da tumba, quando ele ressurge da tumba. Outra questão também é que no cumprimento da palavra, ele não falha. Quando ele menciona tempos atrás, dias atrás, quando ele derrubaria, né, esse templo em 3 dias e ao terceiro dia ressuscitaria, né, levantaria, ele estava falando do corpo dele, do poder do Espírito Santo, daquilo que Deus ia fazer de mais maravilhoso na vida dele e depois na vida da igreja, na vida dos discípulos. Interessante também que quando eu olho para todo esse cenário, eu vejo uma missão de resgate. Qual é essa missão de resgate? Fique pensando agora que Deus chegou para o seu filho Jesus e falou assim: você vai descer a terra, você vai viver com aquele povo, você vai ser mal compreendido aquele povo, só que essa é uma missão de resgate da humanidade, uma missão de resgate daqueles que se perderam. Interessante também que quando eu olho para a cruz eu vejo uma quitação de dívida que foi feita. Nós tínhamos culpa, nós tínhamos uma dívida muito grande. E lá Jesus naquela cruz, ele pagou essa dívida, ele quitou essa dívida. Nós não temos mais o peso
desse valor imenso sobre a minha vida e sobre a tua vida. A certeza da ressurreição é entender que o Espírito Santo estava ali operando, estava ali fazendo a obra. E como é bom a gente ver isso, como é bom a gente notar, como é bom a gente entender os planos e sonhos do Senhor. Mas até aqui eu falei sobre esse episódio da cruz, falei sobre o sacrifício, sobre toda a dor, sobre tudo aquilo que pairava sobre a mensagem da cruz. Apesar de um cenário triste, um cenário de caos, né, horrível, de morte, de execução, a gente vê também esperança, a gente vê paz, a gente vê ali uma expressão de amor tão grande por mim e por você. Interessante também que a ira de Deus foi saciada com o sacrifício do seu próprio filho. Interessante também que quando eu olho para a cruz, eu vejo também uma manifestação de perdão. Ali na cruz, nós fomos perdoados através do sacrifício da obra do Senhor Jesus. E é interessante notar que esse perdão, ele é um perdão por completo. Tanto que Jesus chega naqueles últimos momentos de vida, ele fala assim: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Então é interessante, quando nós estamos na cruz, quando a gente vê Jesus na cruz, a gente vê essa forma magnífica de perdão. Agora, quando eu e você precisamos perdoar, a gente precisa ir para a cruz também. E lá na cruz a gente deixa todas aquelas imagens que maltrataram a mim, a você, o ressentimento, o sentimento de ódio, de rancor, de tanto sentimento ruim, a gente tem que levar para a cruz e deixar na cruz. E a gente precisa pedir perdão, mas ao mesmo tempo a gente precisa perdoar as pessoas. Eu quero ainda compartilhar com você que nesse domingo a gente comemora algo maravilhoso, algo que transformou toda a humanidade, que é na verdade a ressurreição de Jesus Cristo. Uma vez alguém me perguntou: pastor, por que vocês falam tanto da ressurreição, da obra da cruz? É interessante notar que a ressurreição é a chave, né? Como se fosse a cereja do bolo. Porque Jesus podia ter passado tudo isso. Jesus podia, né? Se ele passasse por toda a dor, por toda a tristeza, por todo o sofrimento, vergonha, angústia, né? O escárnio, né? A tortura que ele passou. Imagine tudo se ele passasse tudo isso e chegasse lá, morresse, levasse ele na tumba, no Calvário, né? E colocasse ele ali, colocasse a pedra. Agora imagine tudo isso se ele não tivesse ressuscitado. Eu e você, nós estaríamos hoje adorando um Deus morto, um Jesus morto. Mas não. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele trouxe vida para mim, para você e para a sua igreja. A ressurreição de Jesus é algo maravilhoso. É algo que nos traz esperança, nos traz vitória, nos traz recomeço, nos traz o sentimento de acreditar de que vão ter dias melhores. A ressurreição é um momento da gente poder se entregar a Cristo. É de acreditar que Ele tem poder, e Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre todas as coisas. E é entender que agora Ele vive dentro de nós. Ele vive na igreja. Ele vive nas nossas famílias. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora de reclusão em casa, é um tempo que a gente... Quão precioso é o tempo em família, da gente poder buscar o fortalecimento, o aprofundamento do nosso relacionamento com Deus e com Jesus. Agora é interessante que quando Jesus renasceu, quando Jesus ressurgiu, a gente vê que as promessas dele
se cumpriram e ainda se cumprem até o dia de hoje. Imagine só que decepção seria para os discípulos se eles ali tivessem ouvido, né, como eles ouviram toda a palavra, todos os ensinamentos, e Jesus dizia para eles, e muitos deles não compreendiam ainda a mensagem da cruz, a obra redentora. E se eles chegassem lá no final e não ressurgissem? Que decepção seria? O que seria dos discípulos? O que seria do cristianismo hoje? O fato de eu e você estarmos frente a frente com Jesus, o fato de nós cultuarmos em adoração como igreja, como família, o fato de nós irmos para um templo, para um local adorar, ou mesmo em casa, é o fato de que nós estamos adorando um Jesus vivo, ressurreto, que vive dentro de nós. Essa é a esperança que nós temos. Olhando para esses dias, nós podemos ver que isso nos dá alegria, nos dá motivação, nos dá força para a gente poder viver. Como é bom pensar na ressurreição de Jesus. Como é bom pensar no poder magnífico do nosso Deus. Como é bom pensar na obra de poder, de ressurreição do Espírito Santo. E como é bom pensar que a igreja do Senhor está viva. Que a igreja do Senhor está atuante. Que a igreja do Senhor, independente dessas situações que nós estamos vivendo, de muitas notícias, de caos, a gente não sabe no que acreditar, notícias todos os dias. Como é bom a gente saber e a gente olhar para Jesus e entender que Ele está vivo e Ele segura a minha vida, a tua vida, e Ele segura a nossa igreja em suas mãos e sustenta. Como é bom saber que logo de manhã a gente pode adorar um Jesus vivo, ressurreto, que não está morto e que está de braços abertos para nos receber e para nos abençoar. É interessante também notar que nesse tempo que a gente está vivendo, é um tempo da gente poder também ressuscitar algumas coisas na nossa vida. É interessante que nesse tempo que a gente está vivendo em casa, a gente precisa ressuscitar alguns princípios e valores do reino. E um deles é a devocional. Um deles é o culto doméstico. Um deles é a nossa vida como família diante do Senhor. Por isso que hoje a igreja, ela está atuante e viva, porque ela vive dentro de casa. Famílias fortes, igreja forte. Por isso que nós precisamos, é um tempo de ressuscitar as práticas, as ações que muitas vezes nós deixamos do passado. E pela correria, pelo agito do mundo, a gente acabou deixando para trás. Eu fico pensando que Deus permitiu toda essa situação. Ele permitiu para que a gente parasse, para que o mundo parasse, para que a igreja parasse um pouco e voltasse ao primeiro amor, voltasse aos princípios e valores, aqueles que fazem parte da nossa estrutura, aqueles que nos mantêm firmes. Nós estamos vivendo, parece que numa loucura, né, num agito. A gente está vivendo correndo e às vezes as coisas principais passavam, as coisas essenciais passavam da nossa vida. Eu vejo como uma oportunidade de Deus, para mim, para você, de poder entender a obra redentora do Senhor, mas também entender que Jesus está vivo, Ele continua vivo no seio da sua igreja, Ele continua vivo na minha vida e na sua vida. Louvado seja o Senhor Deus. E que essa palavra, ela permaneça no meu coração e no teu coração e no coração da igreja. Páscoa. Páscoa é entender que Jesus morreu, sacrificou-se por nós, mas Ele se ressuscitou. Ele foi ressurreto. Ele ressurgiu da tumba. Por isso, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Que Deus alimente a sua vida com a presença
do Senhor Jesus cada dia mais. Eu desejo de coração que essa semana seja uma semana de bênção, de paz sobre a tua vida, que você reflita sobre tudo isso que nós acabamos de falar. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. O amanhã nós não sabemos, mas nós podemos crer no amanhã, porque Jesus está vivo. Que Deus te abençoe, que Deus renove a sua vida, a sua igreja, a sua família, e que cada dia mais estejamos obedecendo e servindo a esse Senhor Jesus, que está vivo para todo sempre. Que Deus te abençoe. Um abraço a todos, uma boa noite.